Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aí. Peguem o livro de matemática de vocês, abram na página 203, vamos ver sobre as frações equivalentes. Nós vimos o que são frações, nós vimos a comparação de frações, como que a gente compara as frações, e agora vamos ver as frações equivalentes, né? As frações que se equivalem, né? Que vão ser o quê? Parecidas. Fração é uma parte de um inteiro que pode ser representada de diversas maneiras. Entre elas, as formas fracionária, percentual, decimal, geométrica, figural e por extenso. Então, eu já expliquei para vocês, né? A fração, ela é o quê? Um inteiro. Eu tenho um inteiro, desse inteiro eu divido em partes. A partir do momento que eu vou dividindo esse inteiro, eu sei que eu vou ter uma fração, porque daí desse inteiro eu dividi em algumas partes e vou retirar algumas partes do que eu dividi. Então, a partir do momento que eu faço isso, eu obtenho uma fração. Para o estudo das frações equivalentes, é preciso levar em consideração duas situações: quando as frações correspondem a parte do mesmo inteiro ou quando as frações correspondem a partes de inteiros diferentes. As frações equivalentes de mesmo inteiro são frações diferentes, mas representam a mesma quantidade, certo? Então, presta atenção aí, ó. Eu tenho 1/3 aí na primeira fração, certo? Então, eu tenho um inteiro que foi dividido em 3 partes e eu utilizei uma parte aí desse meu inteiro. Então, eu tenho 1/3, certo? A segunda fração tá falando que ela é igual. 1/3 é igual a 2/6. Como assim, tia, né? Como que 1/3 é igual a 2/6? Porque, presta atenção aí, eu tenho o inteiro, o mesmo inteiro, que foi dividido em 1/3. A partir do momento que eu divido aí também ao meio, aí eu tenho 2/6. Então, por que que é igual? Porque nessa mesma fração, nesse mesmo inteiro, eu consegui dividir em mais partes. Entenderam? Eu dividi em mais partes aí. Então, por isso que ela é equivalente, por isso que dá no mesmo. Porque se vocês repararem aí, se a gente for reparar, ó, 1/3, 2/6, certo? Eu apenas dividi ao meio. Se eu tirar aqui, não tá do mesmo tamanho aqui do meu 1/3? Se é do mesmo tamanho, a mesma quantidade, então provo que elas se equivalem, são o quê? Iguais. Aí desse 2/6, 2/6 é igual a 3/9. Por que que é igual a 3/9? Porque aí eu dividi ele em mais partes, mas a quantidade que eu retirei equivale a 1/3, equivale a 2/6. Então, equivale a mesma quantidade, certo? Então, eu tenho 1/3 que foi dividido, né, o meu inteiro. Aí, desse 1/3 é igual a 2/6. Por quê? Porque eu consegui dividir e a parte que eu retirei e as partes divididas equivalem à mesma parte aqui do 1/3. E o 3/9, a mesma coisa, ele equivale à parte de 2/6. São iguais, certo? É a mesma quantidade. É igual eu pegar, deixa eu pensar, uma pizza. Ela vem redonda, inteira. Eu divido ela ao meio. A partir do momento que eu dividi ela ao meio, ficou um meio, certo? Aí, eu vou dividir em 4 partes. Em vez de dividir ao meio, eu vou dividir em 4 partes. Então, 1/4 ela equivale ao meio. Por quê? Porque eu só acrescentei mais uma divisão, mas ela continua o mesmo tamanho. Se eu comer, por exemplo, do 1/2, eu como, né, aquela metade ali, certo? Se eu comer 2/4 a partir do momento que eu dividir ela em 4 partes, não vai ser a mesma quantidade do meio? Se eu como 2 partes do que foi dividido em 4, eu comi a metade do mesmo jeito, certo? Não é a mesma metade? Então, é isso. Entenderam? Então, a partir do momento que você tem
é a mesma quantidade, então se torna iguais. Atenção, se estivermos comparando frações relativas a inteiros diferentes, não são frações equivalentes, mesmo que representem a mesma quantidade. Não pode ser, né, os inteiros aí, se eles forem diferentes, então não tem como ser frações equivalentes, porque aí não é a mesma coisa, não é a mesma quantidade, correto? Então, se estivermos comparando as frações relativas em inteiros diferentes, não são frações equivalentes, mesmo que representem a mesma quantidade, correto? Então, não vai ser o mesmo. Para ser frações equivalentes, os inteiros têm que ser iguais, tá? Então, tem que ser o mesmo tamanho, a mesma coisa. Observe, eu tenho aí a primeira fração de 2/5. A segunda fração, 4/10. Você poderia falar assim, tia, mas dá, né? Porque se tem 2/5 aí, eu posso dividir em mais partes aí o de 2/5, que dá 4/10. Sim, pode dar. Só que os inteiros são diferentes. Os tamanhos dos inteiros aí são diferentes. Então, por mais de tudo, não vai dar igual. Por exemplo, se eu dividir aí esse 2/5, eu conseguir dividir ele em 10 partes, né? E utilizar 4, mesmo assim não vai dar o mesmo tanto aí, desses 4/10. Por quê? Porque o meu inteiro primeiro é desse tamanho, o segundo desse tamanho. Por mais que eu consuma 4 daqui, os 4 daqui não vai dar, certo? Os 2 daqui não vai dar. Então, não tem como. Se você pegar aí, ó, os dois que foram consumidos aí desses 2/5, não vai dar o mesmo tamanho dos 4 que foram consumidos aí do 4/10. Então, por isso, não são equivalentes. Então, os inteiros têm que ser iguais. Portanto, para identificarmos as frações equivalentes, é preciso considerar o tamanho do inteiro. Trata-se de inteiros semelhantes e suas partes. Podemos identificar frações equivalentes multiplicando o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo fator. Então, como que eu vou fazer isso? Por exemplo, eu tenho 3/4. Então, aí eu multiplico 3 vezes 2, que é igual a 6, e o 4 vezes 2, que é igual a 8. Então, eu tenho 6/8. Mas eu tenho que multiplicar pelo mesmo. Eu não posso multiplicar o 3 por 2 e multiplicar o 4 por 3, por exemplo. Não pode. Se você multiplicou o numerador por um número, você é obrigada a multiplicar o denominador pelo mesmo número. Não pode mudar. É uma regra. Podemos identificar a fração irredutível de frações equivalentes dividindo o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo fator. Este processo é chamado de simplificação de fração. Observe, eu tenho 4/16. Se eu pegar o 4 e dividir por 4 é igual a 1. Se eu pegar o 16 e dividir por 4 é igual a 4. Então, eu cheguei numa fração de 1/4. A fração irredutível é quando uma fração não pode mais ser simplificada. Por exemplo, que chega aí nesse 1/4. Não tem como eu reduzir mais, né? O menor numerador que eu posso ter é o 1. Eu nunca vou ter um numerador 0, certo? Então, a partir do momento que não tem como mais eu dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, então acabou a minha simplificação de fração. Para que serve a simplificação de fração? Quando você vai fazer uma conta que obtenha frações. E aí para você não fazer com números muito grandes, para ficar mais fácil da gente realizar as contas, então nós fazemos a simplificação de frações. Por exemplo, é muito mais fácil você fazer uma conta com 1/4 do que 4/16, certo? Então, por isso que serve a simplificação das frações, tá bom? Então, vamos lá. Vamos realizar aí as páginas 205 e 206, porque aí a gente vai conseguir aprimorar aí o nosso conhecimento. Dá um pause, tenta fazer e retorna para a gente fazer a correção. Presta atenção lá. Número 1. Encontre as frações equivalentes nas formas fracionárias e geométrica. Então, olha só.
A letra A aí, né, eu tenho que achar, certo? Porque aí ela tá representada na forma geométrica, correto? Forma geométrica é o desenho, tá, pessoal? Aí do círculo, dividido as partes e pintado uma parte, certo? Então, eu tenho que achar. Eu tenho que achar o 6/7, 3/8, 1/5, 2/3 e o 3/4, correto? Na letra A, eu tenho aí, ela foi dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5 partes. E foi utilizado uma parte. Então, a minha fração correspondente aí é 1/5, certo? Eu utilizei 1 e ela foi dividida em 5 partes. Então, é 1/5. Qual que tá aí 1/5? Vai ser a terceira, né? Tem 6/7, 3/8 e aí a próxima é 1/5. Então, vocês irão colocar a letra A aí nesse círculo. A letra B tem quantas partes? Ela foi dividida em 3 partes, né? E foi utilizada 2 partes. Então, eu tenho uma fração aí que corresponde a 2/3. Então, vocês vão lá no 2/3, que está abaixo do 1/5, e colocar a letra B. A letra C, ela foi dividida em 4 partes, foram utilizadas 3 partes. Então, a minha fração correspondente aí é 3/4. Então, vai ser a última, né? 3/4. Letra D, eu tenho aí, ela foi dividida, o meu inteiro foi dividido em 8 partes e foram utilizados 3 partes. Então, eu tenho uma fração de 3/8. A partir do momento que eu tenho, então, eu vou analisar lá. Então, vai ser a segunda. E na letra E, eu tenho aí um inteiro dividido em 7 partes, que foi utilizado 6 partes. Então, a minha fração correspondente aí é 6/7, né? Então, vai ser a letra E, a primeira. Então, a sequência ficou E, D, A, B, C. Correto? Moleza essa, né? 2. Marque as partes de frações que não são equivalentes, porque consideram inteiros diferentes. Na letra A aí, os meus inteiros são o quê? São iguais. Então, eu tenho na primeira aí, ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Na segunda, em 3 partes. Se eu pegar aí a segunda e dividir em mais, eu consigo chegar a 6 partes também, certo? Então, e acaba que vai dar no mesmo. Então, elas são equivalentes, elas são iguais, essas frações aí. Então, não vou marcar. Na letra C, eu tenho um quadrado, o primeiro foi dividido ao meio. O segundo foi 2, 4, 6, 8, em 10 partes, certo? Foi dividido ao meio, do mesmo jeito, só que ele dividiu aí em mais, que deu 10 partes no total. E equivale, né? Porque a parte que foi utilizada é a mesma quantidade do meio aí, correto? A letra B, eu já vejo que eu tenho inteiros diferentes, então elas não são equivalentes, então eu vou marcar um X. A letra D é a mesma coisa, os inteiros são diferentes, então eu vou marcar um X, porque elas são diferentes. 3. Escreva as 3 frações equivalentes consecutivas. Então, como que eu vou escrever, como que eu vou saber as frações equivalentes consecutivas, né? Geralmente é o quê? Eu consigo multiplicar sempre por 2 nas frações equivalentes. Então, eu vou saber que eu posso multiplicar por 2, igual, por exemplo, a letra A aí. Eu vou colocar aqui, peraí. Na letra A, eu tenho 1/7, correto? Quais são as minhas frações equivalentes? De 1/7. Porque se eu sei que eu posso multiplicar por 2, porque é só analisar o seguinte, pessoal, eu tenho um inteiro. Vou desenhar aqui. Eu divido ele em 7 partes, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu utilizei uma parte. Então, olha só, presta atenção. Eu tenho aqui 1/7, certo?
aí eu utilizei uma parte. Se eu pegar esse mesmo inteiro, fazê-lo aqui, eu posso dividir ele em quantas partes? 7, de 7, para dar certo, eu divido ele em 14, que o próximo vai ser que equivale a ele. Então, eu vou dividir aqui em 14 partes. Pronto, dividi ele em 14, certo? Vou utilizar duas partes. Que lembrando que quando eu vou equivaler, se eu multiplicar por 2, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador. Então, se é um sétimo, 1 vezes 2 vai para 2, certo? Não é a mesma quantidade? O meu inteiro é igual, correto? A minha parte utilizada aqui do 1/7 não tá do mesmo tamanho aqui da de 2/14. Não tá igual? Então, são frações o quê? Equivalentes, correto? Então, é só isso. Basta vocês analisarem isso. Então, eu vou multiplicar por 2. Quando eu quero achar a fração equivalente, eu vou multiplicar o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo fator. Então, basta multiplicar por 2. Então, no 1/7, se eu vou multiplicar por 2, então 1 vezes 2 dá 2, 7 vezes 2, 14. Então, vai ficar 2/14. A próxima vai ser... Já multipliquei por 2, certo? Então, agora eu vou multiplicar por 3, né? Porque aqui eu já multipliquei por 2. Então, eu vou vir aqui e multiplicar por 3. 1 vezes 3, 3. 7 vezes 3, 21. Então, a próxima equivalente, 3/21. Que era o que eu ia pegar aqui. Fazer o meu inteiro, dividir por 21, utilizar 3 partes, que é igual a 1/7. A próxima, aí, vou multiplicar por 4, porque eu já multipliquei por 2, por 3, então, vou multiplicar por 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 7, 28. Certo? Então, lembrando, né? Lembram que eu falei para vocês lá no primeiro semestre que a coisa mais importante que vocês tinham que saber era aqui? A tabuada. Lembram? Então, tabuada é essencial para tudo, pessoal. A gente precisa dela para tudo, certo? Então, ficou moleza, né? Basta a gente multiplicar. Para achar frações equivalentes, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, né? Então, multipliquei por 2. Se ele me pediu aí, ó, 3 frações equivalentes consecutivas. Então, eu vou multiplicar por 2, por 3, por 4. Ah, se fosse 4 frações equivalentes consecutivas. 2, 3, 4, 5, certo? Então, é a quantidade que pede aí, é a quantidade que você vai saber que você vai ter que multiplicar, correto? Então, pediu para vocês falarem sobre as frações equivalentes, vocês irão multiplicar o numerador e o denominador por um número. Pediu para vocês simplificarem, vocês irão dividir para poder diminuir. Letra B, 2/5. Então, de 2/5 eu vou multiplicar por 2 primeiro. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. Então, a próxima fração, 4/10. 2/5. A próxima vai ser por 3. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15. Então, 6/15. Próxima, 2 vezes 4, que é igual a 8. E 5 vezes 4, que é igual a 20. Então, a próxima fração, 8/20. Correto? Letra C, 3/4. Então, eu vou ter a fração de 6/8, 9/12, 2, 12/16. Correto? E a letra D, eu vou ter aí, se eu tenho a fração de 1/3, vou multiplicar
né? 1/3 por 2, próxima fração, 2/6. Depois, vou multiplicar por 3. 3 nonos. E vou multiplicar por 4. 4 12avos. Correto? Então, é isso que vocês irão fazer. Vamos para o número 4. Represente as frações equivalentes do quesito anterior na forma geométrica. Então, a forma geométrica, né? Letra A vai ser a forma geométrica. Depois, a forma geométrica dela é o quê? 1/7, correto? Então, tá aí. Ela tá dividido o inteiro dela, dividido em 7 partes, e foi utilizada uma parte. Depois, a forma geométrica, que é da primeira fração equivalente. Então, vai ter a primeira, segunda, terceira fração equivalente aí. Então, presta atenção aqui, ó. Na letra A, tá assim. O inteiro, certo? Dividido em 7 partes. Vou desenhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E foi utilizando uma parte, correto? É assim que tá aí, não é? Na número 4. Então, no próximo, o que vocês irão fazer? Vocês irão desenhar o mesmo inteiro, correto? Do mesmo tamanho. Aí, vocês irão dividir aqui, ó, em 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correto? Não tá dividido assim? Ah, e aí como que eu vou fazer, tia? Basta eu passar ao meio. Não era 7? Se transformou em 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. E foram utilizadas 2 partes dessas 14. Só isso. Fácil, né? E a próxima, o que vocês vão fazer? Desenhar o mesmo inteiro, dividir em 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, em vez de eu dividir ao meio, não são 3 21avos, então são 3. Então, eu vou dividir aqui, ó, 1, 2. Então, ficou 3, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. E utilizei 3 partes. Fácil, né? E a última, de 4, que aí são 4 28avos, correto? Vou dividir na mesma quantidade, a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, agora, em vez de eu dividir a 5, vou dividir em 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. E vou utilizar 4 de 28avos. Esse é o desenho que vocês irão fazer. Moleza. Basta copiar o quê? O primeiro desenho que ele te deu. Aí, depois você divide ao meio. Aí, você vai vendo aí a quantidade que tem. Então, deu aí a letra B. A letra B é 2/5. Então, ele foi dividido em 5 partes o inteiro. Foram pintadas 2 partes. A fração geométrica da primeira fração equivalente, o que vocês irão fazer? Desenhar o mesmo inteiro, dividir nas 5 partes e depois passar a linha ao meio. E pintar, né, as 4 partes primeiro, que vai dar no mesmo, né? Então, vai ficar assim. Certo? Pinto. Aí, na segunda fração equivalente, vai ser do mesmo jeito. A segunda fração equivalente são 6 15avos. Então, vai dividir, vai fazer o mesmo inteiro, vai dividir nas 5 partes e depois passar mais 2 linhas ao meio, cortando, que aí dá os 15avos. Próximo, a mesma coisa. Letra C. A letra C é 3/4, então foram divididas em 4 partes, pintadas 3. Aí vai fazer a primeira fração, segunda fração, terceira fração.
E na letra D a mesma coisa, que é 1/3, certo? Vai fazer a mesma coisa das frações equivalentes. Então, vai ficar assim. Certo? Então, essa foi nossa aula de matemática.